boa tarde. O meu nome é Rita Sardinha. Eu tenho o curso de Medicina Tradicional Chinesa e resolvi abordar o tema o ponto de vista da medicina chinesa acerca da alimentação consoante as estações do ano. A medicina tradicional chinesa tem várias vertentes. A acupuntura é aquela que é mais visível, a mais conhecida no Ocidente, por ser também a mais diferente, mas como mostra aqui o diagrama, é só a ponta do iceberg, ok? Porque a medicina chinesa engloba muitas outras disciplinas. A dietética chinesa está na base da medicina chinesa e depois deu origem à fitoterapia, que são os medicamentos à base de plantas. A história da dietética chinesa é tão longa como a medicina chinesa e como o pensamento oriental, e a medicina chinesa também tem depois outras disciplinas como a moxibusção, que é a aplicação de calor aos pontos, a ginástica energética, a massagem, que é o Tuiná, mas hoje vamos nos focar então na dietética chinesa. Então, não se pode falar em dietética chinesa nem em medicina chinesa sem alguns conceitos básicos. Eu vou tentar ser breve. O conceito de Qi é o primeiro, que é a energia, ok? O Qi não é mais que a energia, mas não é só energia, é também matéria. Pelo pensamento oriental, tudo o que é matéria e energia é Qi. O que o ideograma do Qi representa aqui, este radical aqui que parece um asterisco, representa um bago de arroz, portanto é a parte material da energia, e este radical aqui de cima parece o vapor d'água, como se tivéssemos uma panela ao lume, e então a parte de baixo é a parte física e o vapor d'água é o correspondente à energia. Esta energia, então, o Qi, engloba duas parcelas, duas partes que não existem uma sem a outra, que é o Yin e o Yang. Fazendo a analogia, por exemplo, de uma pilha ou de uma bateria, o Yin e o Yang correspondem ao polo negativo e positivo da bateria, portanto o Qi é composto por dois tipos de energia, duas forças opostas. O Yin, que é aqui o ideograma de cima, tem aqui esta parte triangular que representa um telhado, portanto leva-nos para tudo o que seja sombrio, escuro, frio, interior. E o Yang, que é o ideograma de baixo, tem aqui este símbolo que representa o Sol, a linha do horizonte e como que os raios solares, portanto remete-nos para o calor, o exterior, a atividade, em detrimento do repouso. Portanto, é a dialética Yin e Yang, não são duas coisas opostas, são sim duas vertentes da energia, do Qi. Aqui nesta tabela, então, temos representados vários aspectos separando-os entre Yin e Yang. Portanto, em termos de estações do ano, que é o que vamos falar aqui, inverno e outono serão as estações Yin, enquanto o verão e a primavera as estações Yang. O Yin remete-nos para a escuridão, para o frio, para a lentidão, para o interior, enquanto o Yang é exatamente o oposto, a luz, o calor, a rapidez, a atividade. Interessa então saber como é que o Yin e o Yang variam ao longo do ano, porque vamos falar das estações do ano, ok? É fácil compreender que o verão, que está aqui na parte superior deste diagrama, corresponde ao Yang máximo, é a estação do calor por excelência. Esta analogia da variação do Yin e Yang no tempo não funciona só para o ano, para as estações do ano, mas também para um dia, porque nós sabemos que o dia sucede à noite e é um fenómeno cíclico, assim como as estações do ano, ok? Então o verão e o meio-dia correspondem ao Yang máximo, em que há mais luz, há mais calor. Na passagem do verão para o outono, o que é que acontece? O Yang vai diminuindo e o Yin vai surgindo. Portanto, podemos considerar que o outono é a estação de viragem entre o Yang e o Yin. Passamos de uma energia mais Yang para uma energia mais Yin. Portanto, consideramos o outono como o Yin crescente. O Yang está a diminuir e o Yin está a crescer. O inverno, portanto, por oposição ao verão, é óbvio, é a estação em que o Yin é máximo, temos o máximo de Yin, e ao inverno sucede-se a primavera.
que é diametralmente oposta ao outono, ou seja, é uma estação de viragem, mas da energia ao contrário. Vimos de uma energia yin do inverno e é o ponto de viragem para a energia yang, portanto, corresponde ao yang crescente. A prevenção de doenças em medicina chinesa depende da manutenção então do equilíbrio yin e yang, que se consegue de várias formas, mas em que a alimentação aqui tem um papel fundamental e preponderante, porque podemos tentar tratar um desequilíbrio com acupuntura, com fitoterapia, até com exercício físico, mas se mantivermos uma dieta desequilibrada ou que vá contra o resultado que queremos obter, o resultado dos tratamentos nunca é tão eficaz. Sun Simiao, que é um famoso médico chinês, dizia mesmo que a dieta deve ser o primeiro passo para tratar uma doença. Este médico viveu entre o século VI e o século VII e deixou um tratado acerca de dietética chinesa e de fitoterapia, que se chama Preciosas Prescrições que Valem o Seu Peso em Ouro. Ainda hoje são utilizadas fórmulas, é um livro base da medicina chinesa. Eu referi este médico e vim buscar a imagem dele porque ele já tratava no século VII doenças como o beriberi, que é uma doença que provoca fraqueza muscular, dificuldade respiratória devido à insuficiência de vitamina B1, e então ele tratava aconselhando os doentes, prescrevendo fígado de vitela, amêndoas e germe de trigo fermentado, que são tudo alimentos muito ricos em vitaminas do complexo B. Assim como problemas, a doença bócio, que é uma doença da tiroide, e então os doentes eram-lhes administrados extratos de tiroide de pinto e cordeiro e algas marinhas, que são muito ricas em iodo, e nós sabemos da importância do iodo para o funcionamento da glândula da tiroide. Aqui então temos exemplos de alimentos de uma natureza yin ou yang, ok? Isto está estudado, a natureza dos alimentos pelos seus efeitos no nosso organismo. Portanto, nos alimentos yin temos, vamos mais à frente chamar natureza, são alimentos que são considerados natureza fria ou fresca, pois a sua função é refrescar e gerar líquidos orgânicos e apaziguar todo o organismo. Nesta lista de alimentos yin temos, por exemplo, os laticínios, principalmente o iogurte, as frutas, nomeadamente as frutas tropicais, não é à toa que elas são originárias de países em que há muito calor, o tomate, o pepino, o trigo, a soja, as algas e a água, porque a água em medicina chinesa é vista como um alimento. Os alimentos yang, por outro lado, a sua função é aquecer e revigorar o organismo, porque aumentam a função orgânica, aumentam a função dos órgãos internos. Então, eles têm uma natureza morna ou quente, e são exemplos então de alimentos yang: a carne, o peixe, as especiarias, tudo que é especiarias. Para nós temos o exemplo fácil de entender, que é a pimenta, não é? Aquece, ou o chili, pronto. Temos a aveia também, o cacau, o café e o álcool. Em termos de confecção, todos os métodos que nós usamos na cozinha, não é? Para cozinhar os alimentos, a maior parte deles vão incrementar o yang, a natureza yang, porque aquecem o alimento. Mas há alguns métodos que promovem o frio, o yin, ou então não aumentam muito a natureza yang do alimento. Um dos métodos que promove mesmo o frio, que é o método yin, é a salmoura, ok? Porque o sal tem uma natureza fria, é yin. O branqueamento é basicamente colocar o alimento em água a ferver, mas durante muito pouco tempo, e depois é retirado e colocado em gelo ou em água fria para arrefecer rapidamente. Normalmente faz isto, por exemplo, antes de congelar brócolos, por exemplo, para manter as propriedades do alimento.
O cozer a vapor também não incrementa muito o yang. Saltear porquê? Porque é óbvio que apanha calor, nós pomos numa frigideira, mas saltear é uma coisa que se quer um método rápido, só para criar aquela crosta mais estaladiça e o alimento por dentro conserva o seu suco, os seus líquidos. No método que promove também o yin, que não aumenta muito yang, temos a cozedura normal. Depois métodos que promovem o calor, o yang, temos guisar, refogar, assar no forno, fritar, gratinar, porque gratinar normalmente os alimentos já estão cozinhados, já estão confeccionados, vão ser expostos a um calor maior para normalmente derreter o queijo, pronto. Portanto, é um método que ainda incrementa mais o yang. Flambear, porque utiliza álcool, todos os temperos que sejam especiarias ou álcool durante a confecção vai incrementar muito a natureza yang do prato. E grelhar por estar em contacto direto com uma fonte de calor tão próxima. Durante a confecção é normal temperar um prato, ok? Em medicina chinesa os temperos não são deixados ao acaso. Os temperos são utilizados para equilibrar a natureza yin e yang de um prato. Por exemplo, o iogurte é um alimento super frio, super yin, que nós não devíamos idealmente consumir durante o inverno. O que é que nós podemos fazer para incrementar um bocadinho a energia yang do iogurte? É uma coisa que, por exemplo, eu faço sempre, misturar canela. A canela é uma especiaria, é yang, vai nos ajudar a tornar o iogurte de mais fácil digestão, principalmente no inverno, ok? Assim como, por exemplo, sei lá, uma salada de alface e tomate é super in, nós podemos temperar um bocadinho com pimenta, pronto. Então a ideia aqui dos temperos não é só para dar sabor, é para equilibrar então o yin e o yang de um prato. Só a título de curiosidade, coloquei aqui, por exemplo, a cebola tem uma natureza morna, yang. Por exemplo, na natureza quente é óbvio o chili, a pimenta, mas também orégãos, salsa, cebolim, coentros, tudo isto vai incrementar o yang do prato ou do alimento. Na natureza neutra temos, por exemplo, as azeitonas, o açafrão, o açúcar branco, o mel e o molho de soja. Dá sabor, mas não vai alterar aqui em termos de natureza yin e yang do alimento. Então, depois desta base teórica, espero não ter sido muito maçuda e para conseguirem perceber o porquê das escolhas consoante as estações do ano, vamos entrar aqui no assunto que é a primavera. Vamos começar pela primavera. A primavera, então, como eu referi há pouco, é o ponto de viragem de yin para yang. É uma estação em que é caracterizada pelo crescimento. Tudo floresce, as plantas crescem, florescem, as aves chocam, nascem as crias, ok? É uma estação em que o Qi circula de forma mais intensa, em que parece que tudo acorda para a vida. Portanto, nesta estação, o que é que isto é uma regra base da medicina chinesa, parece que é o óbvio, não é só da medicina chinesa, da dietética chinesa, mas por exemplo também da macrobiótica, que é preferir sempre o produto da região e da estação, ok? Pronto, a natureza normalmente dá-nos aquilo que nós necessitamos na altura certa. Portanto, devemos na primavera então consumir alimentos de cor verde, com natureza neutra, fresca ou morna, são alimentos mais equilibrados. Podemos começar a consumir então alimentos mais crus para compensar o aumento da temperatura exterior. E podemos preferir os sabores picantes. Isto porquê? Porque o picante é diaforético, ou seja, faz transpirar, digamos assim, que é uma das ferramentas que a medicina chinesa tem para tratar os resfriados. E então, para nos livrarmos de algum frio que ainda possamos ter e umidade do inverno, podemos então optar por um sabor mais picante. Pronto, para vos dar exemplos de alimentos, fiz aqui uma lista, mas é muito simples, ok? O arroz vai estar em quase todas, não é à toa que o arroz é a base da alimentação na China, pronto. Mas então temos o alho, a cebola, o aipo, espinafres, funcho,
gengibre, rebentes de vegetais e chá verde, ok? Quais são os alimentos que não se devem consumir na primavera? As gorduras é quase transversal a todas as estações, pronto. Alimentos que sejam muito quentes, porque não está de acordo com a natureza da estação, ok? E vai-nos acabar por secar mais os líquidos orgânicos e não nos prepara bem para o verão. E não devemos abusar do excesso de sabor ácido. Isto tem mais a ver com uma teoria que eu não falei aqui, que é dos 5 elementos, mas pronto, reter que a primavera é o elemento madeira que está associado ao sabor ácido e ao órgão fígado, e às vezes o excesso de sabor ácido na primavera pode-nos trazer alterações de energia do fígado e nomeadamente depois temos sintomas como enxaquecas, vertigens, zumbidos, esse tipo de patologia associada ao fígado, mais irritação, pronto, é daí que entra o sabor ácido aqui, como não se deve abusar do sabor ácido na primavera. Após a primavera, então, entramos no verão, que é o máximo de yang durante o ano, é caracterizado por temperaturas altas, calor e secura. Então, o que é que devemos consumir no verão? Obviamente, alimentos frescos e frios, para conseguir obter a umidade e frescura para nutrir os nossos líquidos orgânicos. Também transpiramos mais, perdemos mais líquidos no verão, então queremos manter uma boa hidratação. Devemos preferir métodos de confecção que não incrementem muito a natureza yang dos alimentos para conseguir combater o calor exterior. Por exemplo, gostamos muito de fazer o barbecue no verão, não é? Os grelhados. Como é que nós podemos fazer? Não é deixar de fazer, mas acompanhar sempre os grelhados então só com salada, com muita água ou chá, ok? E salada sem pôr mais grandes acompanhamentos com temperos, para minimizar então este incremento de yang que nós vamos ter com os grelhados. Então devemos consumir fruta fresca, sumos de fruta, iogurte, alface, tomate, pepino, espinafres. Em termos de carne, coelho e bivalves. Porque é que a carne não apareceu aqui muito nem na primavera nem no verão? Porque a carne é um alimento yang, ok? Então aqui fala na carne de coelho, bivalves, cerveja e chá verde. O que é que devemos evitar no verão? Comida picante, que nos faz ainda transpirar mais, não é? E perder mais líquidos orgânicos. Café, que é muito yang, e gelados. E gelados porque aqui? Tudo o que é em excesso na medicina chinesa é mau. Apesar da natureza fria e fresca dos alimentos ser boa, o gelado vai-nos bloquear muito aqui a energia digestiva. Não é à toa que os chineses não consomem bebidas frescas à refeição, bebem sempre chá, porque nos vai bloquear muito a energia digestiva. E também há uma lei que tudo o que é excesso é mau. Por exemplo, no livro de base da medicina chinesa diz: durante o verão conserva o teu yang, que vai fazer falta no inverno, e durante o inverno conserva o teu yin, que vai fazer falta o nosso yin interno para nos refrescar no verão. Portanto, os gelados entram aqui na parte do excesso da natureza fria. No outono dá-se então a viragem inversa ao que aconteceu na primavera, portanto vimos do verão em que a energia atinge o máximo do yang e é o ponto de viragem de yang para yin. É caracterizada pelo declínio da natureza, a queda das folhas, portanto devem-se consumir alimentos de natureza morna, sabor picante, porque é um sabor que está associado ao órgão pulmão, que queremos fortalecer nesta altura do outono, porque começa a altura das gripes, constipações, e devemos temperar os nossos alimentos com temperos que incrementem então a natureza yang dos mesmos. Em termos de alimentos temos a aveia, o arroz, o milho, cenoura, alho francês, couve-flor. Aqui começam a aparecer mais as carnes, vitela, vaca, borrego, precisamente por terem essa natureza mais yang, alho, cebola, o chili, o gengibre e a canela. O que devemos evitar no outono são novamente as gorduras e os óleos, os laticínios, lá está por terem já uma natureza muito yin, muito fria,
e os alimentos então de natureza fria, exatamente porque começam as temperaturas a arrefecer e nós não queremos aumentar o frio interno, o yin, queremos tonificar o calor, o yang. Após o outono, chegamos então ao inverno, que representa o máximo de yin durante o ano, é caracterizado pelas temperaturas baixas, pelo frio e pela umidade, portanto devemos consumir alimentos picantes, precisamente por este aspecto de tonificar o pulmão e porque nos ajudam também como diaforéticos que são a livrar-nos de um ataque do frio, ok? E doces porque são mais energéticos e nós precisamos de energia para o nosso organismo também aquecer. Portanto, devemos consumir alimentos de natureza quente e morna, optar por métodos de confecção que incrementam a natureza yang dos nossos pratos. Não é à toa que nesta altura nos apetece só comidinhas de forno que nos aquecem, não é? E podemos incorporar mais especiarias quando estamos a confeccionar os nossos alimentos. Portanto, devemos consumir vegetais só cozinhados, evitar as saladas frias, as saladas cruas, ok? Saltear os vegetais, por exemplo, ou assar no forno, portanto, vegetais cozinhados. Estofados, guisados, novamente aqui muita carne, porque é muito yang, borrego, veada, caça, a carne de caça é muito yang, as aves, a fruta, as uvas, o vinho tinto e depois temos anis, cravinho da Índia e os frutos secos, as nozes, as castanhas, pronto, e os chás, não é? Tirando o chá de hortelã-pimenta, que é fresco, é frio, não é? Natureza mais fresca, e o chá verde, a maior parte das infusões, pronto, são bebidas quentes também, ajudam a aumentar o yang. Então no inverno não devemos de todo consumir alimentos frios ou crus, laticínios, pronto, lá está, eu por exemplo gosto muito de iogurte, e então ponho sempre canela, mas pronto, idealmente não se deveria consumir muitos alimentos frios. Aqui novamente não devemos ter excesso de alimentos quentes, ou seja, é exatamente a mesma coisa que os gelados no verão, ok? Tudo o que é mais é desequilibrado. E não devemos abusar só de confecção yang, exatamente porque vai nos causar uma perda de líquidos orgânicos que depois, mais tarde, nos vão fazer falta nas outras estações. Pronto, e assim cheguei ao fim da apresentação, espero não ter sido muito maçadora. Basicamente este cartoon define bem, nós temos a dieta, a comida e o equilíbrio, e realmente a base de tudo, a base da saúde, a manutenção da nossa saúde é realmente tentarmos ser equilibrados. Pronto, é uma das regras fundamentais em todas as áreas da nossa vida, tentarmos ser equilibrados. Pronto, estou aberta a dúvidas, a perguntas, a questões que tenham e obrigada pelo tempo que me dedicaram.